da tecnologia aqui no programa Audiência 9.9. O Fabrício Barbosa já está aqui com a gente para trazer mais informações sobre esse universo tecnológico aqui na manhã dessa sexta-feira, dia 21 de outubro. Bom dia, Fabrício, tudo bem? Bom dia, Sabrina. Bom dia, audiência. E hoje vamos falar sobre tecnologia e educação. Olha aí, que legal. Principalmente focado num aplicativo que ganhou os holofotes nessa semana, né? Pois é. Que é o Grafogame, o aplicativo que o governo federal, na verdade um candidato específico, afirma poder alfabetizar uma criança em 6 meses. O que é o Grafogame? Por que ele foi desenvolvido? Por quem e para o quê? Então vamos lá, porque esse assunto realmente repercutiu nas redes sociais, aí muita gente falando, muita gente comentando sobre o Grafogame e virou um assunto aí que realmente está sendo bastante debatido aí depois que a gente teve, né, a fala aí do candidato Bolsonaro, né, que está disputando aí a reeleição, e ele acabou citando, então, nessa ferramenta. Vamos discutir aqui também e eu ressalto aqui também para vocês que a gente quer saber a opinião de vocês, né? Porque é bem legal, bem interessante a gente saber o que vocês estão achando, o que vocês pensam, inclusive, desse assunto que realmente tem chamado a atenção e movimentou aí diversos discursos na internet, né, sobre esse aplicativo que está aí para ser utilizado na educação, né, na alfabetização das séries iniciais, e né? E essa é a principal questão. A primeira questão que a gente traz é isso. O Grafogame, ele não é brasileiro, tá? Ele é um aplicativo finlandês que foi adaptado para o português pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Então, além de tudo, ele é gaúcho, ele é nosso. E a PUC ressalta que ele não foi feito para alfabetização. É mesmo? Ele foi feito para consciência fonética. O que é isso? Para que a criança assemelhe a letra, aquela figura, a um som. Então, quando eu baixei o Grafogame, eu joguei, eu falei com a Sabrina sobre isso. Quando tu abre o jogo, ele te mostra duas coisas. Uma voz robótica que faz o som da letra, uma imagem da boca mostrando a formação labial que precisa para que a letra saia e a letra. Então, tipo, ele fala o, e mostra essa boca e front que a gente faz, o. E depois a criança dentro do joguinho tem que clicar na letra O quando ele falar O. Então ele não foi feito para alfabetizar. Ele não foi feito para dar essa consciência de concatenação de palavras, que a gente chama, né? De C mais A, K, C mais E, C. Ele foi feito para dar uma noção fonética para a criança. Para que ela entenda que aquele círculo é O. O som que ele faz é O. Pois é, então assim, é só isso, não tem mais nada ali no... O que a PUC afirma é que ele serve só pra isso, pra consciência fonética. Tanto na Finlândia, que é o original, quanto que eles adaptaram, foi pensado pra consciência fonética, não pra alfabetizar uma criança. Sim. E até a gente pode entrar um pouco mais a fundo, né, porque um aplicativo não pode alfabetizar uma criança. Exatamente, né? Aí já teria... Bom, primeiro ponto a gente já viu aqui que não é, né? Não serve para alfabetização, ele não consegue entregar ali outros elementos que estariam presentes dentro da alfabetização, né? Por exemplo, como o Fabrício falou ali, das famílias silábicas, que são extremamente importantes. Isso, é um processo de concatenação, né? De pegar duas sílabas e juntar elas, entender que aquilo ali forma uma palavra. Tudo isso não é tratado dentro do aplicativo, até porque ele não foi feito para isso. Pois é, isso aí já... O argumento todo já caiu por terra só aí, né? Isso aí... Só com essa afirmação o argumento todo já cai por terra. Até então, eu não havia pesquisado nada sobre o Grafogame, né? Peguei algumas coisas por cima,
porque eu não entrei dentro do aplicativo para poder conferir como que era. Eu estava acreditando que realmente tinha todo esse processo, entendeu? Começava com vogais, aí apresentava as consoantes, e aí tinha a formação de família silábica, e aí, né, se começava uma construção de palavras ali, até chegar a frases, enfim, era isso que eu tinha na minha cabeça. Não, ele só trata letrinha por letrinha. Tipo aqueles jogos que a gente tem. Aqueles pianinhos que a gente compra no mercado. Sim. Que a criança aperta uma letra e ele faz o som da letra. Aham. É aquilo ali. Pois é. Aí, então, já acabou. Sim, é que todo argumento que é por trás aí. Exatamente. Porque o aplicativo, ele nem foi feito pra isso. E ele foi vendido naquele momento como se ele pudesse alfabetizar uma criança em 6 meses. Uhum. Sendo que ele foi feito para um processo que ocorre antes da alfabetização. E nem ocorre na escola, mas nem nas séries iniciais do fundamental. Ocorre lá na educação infantil, lá na pré-escola. Que tu vai apresentar pra criança: olha, essa é a letra E. Como que eu faço a letra E? Eu faço um meio quadradinho e ponho um tracinho no meio. Que som que ela faz? E. Aí tu pega e mostra pra criança: olha a minha boca. E. Pra que ela tenha a consciência silábica, que ela assemelhe que esse movimento de boca produz esse som e esse som se chama E. Pois é, bastante problemático, porque a gente viu que muita gente realmente estava acreditando, e aí até no que eu acabei lendo ali depois, dizia que era uma ferramenta auxiliar, né? Que não... Mas ele é auxiliar, mas não pro processo de alfabetização. Sim. Ele é auxiliar o processo de consciência fonética que ocorre ali na pré-escola. Ele nem entra no ensino fundamental, né? Ele entra na educação básica. Sim. Na educação básica, sim. Na educação infantil. Sim, é para crianças de 3, 4 anos de idade. Na minha época era 5, 6, né? O pré-escola. Agora tá mais... É mais novo. 4 anos, as crianças obrigatoriamente devem estar na escola. Matriculadas, devem E estar é na obrigação escola. do Estado prover transporte se não houver escola próxima. O Estado Isso é aí. obrigado a deixar essa criança na escola durante toda a educação básica, ou seja, desde ali da pré-escola até o 3º ano do ensino médio, essa criança tem que estar estudando. Sim. Então agora... pois é bastante problemático porque, por exemplo, para quem não sabe, eu vim do magistério, né? Então tive toda essa estrutura de trabalhar com crianças e tal. E acaba que, por exemplo, quando tu vê uma notícia assim de que promete uma alfabetização num período de 6 meses, né? E a gente sabe que a alfabetização ela não consegue se concretizar em 6 Às meses. vezes nem em um ano. Exatamente. Às vezes nem no primeiro ano consegue alfabetizar completamente. Sim, porque hoje em dia a gente tem aquela coisa ali, o processo todo de alfabetização ele demora 3 anos, né? Porque hoje em dia é primeiro, segundo e terceiro ano. E com a pandemia as crianças atrasaram muito, então o processo de alfabetização tá mais demorado. Exatamente. Então, assim, quando tu promete o processo de alfabetização em 6 meses é bastante problemático. De jeito bem mágico até, né? Principalmente quando é por uma ferramenta, por um aplicativo. Sim. E realmente é uma coisa, assim, extraordinária se realmente funcionasse. E a fala no debate dá a entender que o aplicativo sozinho poderia alfabetizar a criança em 6 meses. Ou seja, ao invés de dar galinha pra meu filho, eu vou dar o grafogame e ele vai sair falando tudo, escrevendo, lendo, enfim. Pois é, e aí tu já me lembrou, porque na Galinha Pintadinha a gente tem coisas muito similares com essa. Sim, a Galinha Pintadinha Nós faz um temos- processo de consciência fonética muito melhor do que o grafogame. Nós temos ali os bonequinhos fazendo o movimento da boca, mostrando o som da letra. E é uma forma muito mais lúdica e até tá aparecendo imagens aí na tela, muito mais bonito que o grafogame. Muito mais interessante pra criança do que o aplicativo. E outra coisa também que eu acho que ele é um pouco problemático porque, como tu havia comentado, tu que testou, né, a ferramenta, o aplicativo, não
ele fica limitado, né? Sim, ele não os tem desenhos todos são limitados. os desenhos reais da boca. Até porque que tu algumas coisas são faz bem ali. sutis, né? E o som também, ele em alguns momentos ele confunde. se assemelha com outras Como ele é letras. robótico, é um robô que tá falando, às vezes o E pode soar com som de I ou D. Então, acaba mais confundindo a criança que ajudando. Sim. Fora que os desenhos não são só de desenhos que faz a fala, né? Não é só o formato da tua boca que vai moldar o que tu vai dizer. A língua também é importante. Então a gente pega tipo um R. Como é que tu faz o R? Tu tem que puxar os teus lábios pra trás e ao mesmo tempo vibrar tua língua. Aí tu faz o rrr. Como que tu vai, através de imagens, mostrar esse movimento? Sim, e outra coisa, porque o R ele não tem um som só. O R, se a gente for ali, aí a gente já tá na alfabetização. Exatamente. Que a gente nem trata sobre isso. Que é se o R tiver um só na frase, ele vai ter o som de R. Se ele tiver dois, ele vai ter o som de R. Exatamente. E olha só, o R, eu não tenho que só vibrar a língua, eu tenho que puxar pra... Eu tenho que fazer puxar um catarro, né? Eu tenho que jogar minha língua com tudo pra frente. Sim. R. Então assim, é um processo bem complicado, entre algumas aspas, pra quem não tá por fora, assim, acha, às vezes, acredita assim que vida de professor, de profissional da educação é muito fácil, mas não é. Existe um trabalho muito grande de construção, desde lá dos 4 anos das crianças até chegar na alfabetização. A alfabetização é bem complicada. Eu acredito que, principalmente, muito minha opinião mesmo, tanto de ter feito magistério, de ter trabalhado como professora nas séries iniciais por um período, quanto também com a visão de mãe, né? Tenho 2 crianças ali. Então, assim, é bastante complicado o processo de alfabetização e é uma coisa, assim, que realmente ele deve ser construído, sabe? Então, ele assim, não todo dia... Ele não pode ser mecanizado também. Então, o grande problema dessa fala de que um aplicativo poderia alfabetizar a criança é o processo de profissão não é mecânico. Como o Paulo Freire defendia, a educação é construtivista. Ela vai se moldar a partir dos princípios, a partir das vivências da criança. E o professor também tem que ter essa noção de trazer a vivência da criança para a sala de aula, para que ela tenha interesse em aprender e para que ela consiga entender os conceitos propostos. Então, nunca num aplicativo eu poder ensinar para a criança que C mais A é K, porque se ela não tiver uma noção prévia disso, se ela não tiver uma pessoa falando para ela ali C mais A é K. É aquela coisa, realmente, assim, essa coisa, assim, de tu tá conversando com a criança, enfim, no ambiente que tiver, vendo o que faz sentido para essa criança, porque às vezes tu vai criar exemplos para ela que não fazem sentido para ela, que ela não sabe, de coisas que ela não vê todo dia na casa dela, né? Ou que ela nunca viu. Então, ela não vai conseguir, né, ter um processo legal. E aí a gente vê o trabalho dos profissionais de educação, dos professores, nessa coisa de realmente pensar isso e criar 1001 formas de poder ensinar, passar o mesmo conhecimento para poder atingir, às vezes, porque a gente sabe que o pessoal aí, nas séries de alfabetização, as turmas tendem a ser menores, mas 20 e poucos crianças dentro de uma sala de aula. Bem grandes. Então, assim... Tu vai ter evasão escolar ali no 8º, 9º ano. Até lá, tu tem turnos de até 30 crianças, às Exatamente. vezes. E aí vocês imaginem só, o professor tá ali e ele realmente tá pensando em várias formas de explicar essa coisa para a criança e passar esse conteúdo para a criança, e ele não explica de um jeito só. Ele explica de várias vezes, e mesmo assim, às vezes ele vai lá num fulaninho para explicar. Tem a noção de que, fulaninho precisa mais disso do que o resto da turma. Exato. Eu vou dedicar o meu tempo pro fulaninho que não aprendeu a ler ainda. Isso. Tá acabando o ano, ele vai pro 2º ano e precisa saber ler. Então, eu vou pegar eles que já estão alfabetizados, vou deixar eles com tarefas mais automáticas, entre aspas, coisas que eu sei que eles podem fazer sem o meu auxílio,
e vou dedicar meu tempo aos que ainda não sabem ler. Um aplicativo jamais poderia ter noção disso. A noção do individualismo do ser humano. Entender que fulaninho precisa mais de ajuda porque ele não entende o conceito X. Fulaninho tem dificuldade de identificar uma vogal, por exemplo. Sim. Ele confunde o E com o D. Como que eu vou fazer para ele entender que são letras diferentes? Pois é, e isso é muito complicado, e eu falo em relação à minha vivência, à minha experiência em casa com os meus filhos. A pandemia trouxe dificuldades muito grandes. O meu filho mais velho, por exemplo, quando a pandemia chegou, ele estava no 3º ano, ele estava saindo ali tinha saído do 3º ano, e ele saiu do 3º ano, aliás, ele tinha saído do 2º ano e saiu fraco do 2º ano. Ele passou por um 3º ano que praticamente não teve atividade nenhuma, não teve nenhuma construção para melhorar o que ele tinha, e eu em casa mesmo, tendo experiência com educação, eu não conseguia ajudar ele como eu gostaria de ter ajudado. Aí veio o 4º ano, em que ele foi meio que submerso com um monte de conteúdo que ele nunca tinha visto, com um período enorme de 1 ano, com um monte de coisa faltando, com um monte de lacuna ali, e aquele conteúdo só sendo jogado e ele não conseguia absorver porque ele tinha falta lá atrás. Aí agora tá no 5º ano, que ainda se tem problema, sabe? Então, assim, é difícil. A Melissa pegou a alfabetização, tá no 1º ano, né? Mas também tem problemas aí, porque ela teve, né, o período anterior também com muita falha. A pandemia foi totalmente decisiva para esse tipo de coisa. Exatamente. E porque aí a gente fica eu já vendo... entrei em turmas de final das séries iniciais, 4º, 5º ano ali, que não estavam plenamente alfabetizadas. As crianças ainda liam de forma robótica e confundiam as palavras, demoravam para copiar, não tinha uma velocidade fina definida ainda. Por quê? Porque em casa já não se tinha como alfabetizar direito. E isso com o professor ali, que sabia, só tinha uma limitação, que era não estar fisicamente com a criança. Agora imagina isso dentro de um aplicativo. O Grafogame, inclusive, ele surge na pandemia, ele surge em 2020, 2021, com a proposta justamente de suprir essa necessidade. Mas, né, a gente vendo aqui, realmente não consegue, né, não consegue entregar. E talvez com um profissional certo já entregaria, mas a questão é, ele serve para uma coisa e está sendo proposto para outra. Exatamente. Ele não serve para alfabetização. E também não poderia, mesmo que ele pudesse, né, se tivesse sido explicado aqui que ele não servia para alfabetizar, mas ele servia para o processo anterior, também não seria o período dele, também estaria errado, porque também não acontece em 6 meses. Né? A gente sabe porque a gente vem ali Consciência fonética é um negócio que tu vai trabalhar com a criança desde que ela nasce. Exatamente. Então, desde assim, que ela são vai vários ver anos. os pais dela, os parentes conversando e vai tentar assimilar aquilo ali de alguma forma. É um processo que o ser humano leva anos pra compreender. Então, ele não pode ser reduzido a 6 meses. Sim. O problema todo tá nesse. Acredito que a ferramenta em si, talvez, como o Fabrício falou, possa ser utilizada como uma ferramenta de apoio lá no início, pelos pais em casa, né, pra tá ajudando, mas óbvio que é aquela coisa assim, não é um negócio que nem normalmente a gente faz, e eu falo isso, né, como mãe, tipo, entregar um celular e tá aqui um joguinho que vai te ajudar. Né, a galinha pedadinha? Tá aqui um joguinho que vai te ajudar, ou tá aqui um videozinho que vai ajudar meu filho. E aí, tipo, esquece a criança lá e vai viver a vida, vai fazer. Porque a gente sabe que a gente tem uma rotina mesmo conturbada ali, cheia de coisa no dia a dia, a gente acaba recorrendo a isso, né? Só que aí a gente não pode esperar que a gente tenha resultados também só com isso. Né? A questão principal é essa. Tu vai ter resultado, mas nada de extraordinário. A criança, ela vai, de alguma forma, aprender alguma coisa. Isso ela vai. A criança, ela é uma esponja. Tudo que dá pra falar pra ela, ela vai aprender. A questão é, ela vai aprender da forma certa
e o suficiente, ou ela só vai pegar ali 1% do que tu queria. E esse outro 99% vai ter que ser lapidado pelo professor lá na frente. O que normalmente acontece, né? Isso. E aí a gente vê uma discussão também muito grande, que eu lembro que sempre se teve, volta e meia se tem, sobre o papel do professor. Que muitas vezes os pais realmente deixam tudo pro professor, né? Isso, entrando nesse assunto, que saindo um pouco da alfabetização, mas nesse assunto de dar algo para o filho entender e pensar, nossa, ele é um gênio. Eu sempre gosto de falar sobre a noção de contagem. Porque muita gente não sabe diferenciar quando o filho conta e quando ele canta. A criança, até ali os 6 anos, ela não conta, ela canta. Ela não sabe que o 2 vem depois do 1. Ela sabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que é assim? Não sei, eu só sei que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela canta. Depois, com o tempo, ela vai desenvolver a noção de contagem. Ela vai entender que, olha, o 2 vem depois do 1. Por quê? Porque 1 mais 1 é 2. Essa noção a noção de contagem vem de fazer uma correlação 1 para 1 com um conjunto. Eu não preciso contar com números. Eu posso contar na ponta dos dedos, eu posso contar com figurinha. Mas eu tenho que ter a noção de contagem. Eu tenho que entender que esses conjuntos têm uma correlação entre si. O que a criança, nesses videozinhos, não faz, ela canta. Sim. Ela aprende 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10 às vezes. Mas ela não tem noção de que o 2 vem depois do 1, o 3 vem depois do 2, E se eu posso começar pelo meio, eu posso falar 4, 5, 6 só, e não vai ter errado, o porquê disso. Então, muitas vezes, acaba tendo mesmo uma falta de noção sobre isso. Sobre a educação básica em si, sobre o que ela representa. E que assim, a gente sabe que se a educação básica não for adequada, vai ter um reflexo enorme o tempo inteiro, talvez pro resto da vida. A discussão aqui não é a educação, ela tem que ser modernizada e tecnológica. Não é essa a discussão. Porém, ela tem que ser feita, isso tem que ser feito de uma forma que faça sentido. E condiza com a realidade da criança. Outra discussão que a gente nem entrou aqui, tá acabando um tempo até, mas 90% dos brasileiros, aliás, não vou trazer nenhum dado absurdo, mas vamos dizer, a maioria dos brasileiros não tem acesso à internet. Nem a um celular. Então imagina a criança lá numa comunidade ribeirinha que não vai ter o grafogame. O professor não vai poder usar isso para auxiliar na alfabetização. Sim. Então, existe bastante problema, né, em relação a essa fala aí. Realmente não é um produto que serve para alfabetizar. Também, mesmo que fosse falado que, né, que servia para esse processo anterior à alfabetização, também não seria entregue, né, nesse período aí de 6 meses. E também não é um produto que poderia ser acessível para todo mundo. Então tem muita discussão, realmente. A gente poderia continuar falando. A gente pode ficar aqui 1 hora falando, mas mas tem mais coisa para rolar ainda hoje no Audiência 9.9. Ah, pois é. Porque se deixar, a gente fica aqui 1 hora falando de educação. A gente fica aqui bastante tempo. Então, eu vou chamar, já vou aproveitar aqui a deixa. Não, só falar uma coisinha aí, Sabrina. Você que está acompanhando aí ao vivo, isso vai ficar gravado no YouTube se perder algum momento. Exatamente. Vai sair agora já no YouTube, vai lá e pesquisa blog do Juarez. No YouTube, se inscreve, vai na playlist Momento Tech. A gente tem outro vídeo sobre educação também, né? Que a gente falou sobre o impacto das empresas estrangeiras na educação brasileira. E falando um pouco mais sobre ensino médio, universidades. Não tão focado na educação básica, mas vale a pena conferir aí também. Sim. E voltamos segunda-feira, né? Segunda-feira a gente volta aí com mais assuntos. Inclusive, se tu quiser sugerir pautas para o Momento Tech aqui da Audiência 9.9, pode fazer isso, pode mandar mensagem pra gente, tanto aqui no Facebook, quanto lá pelo nosso WhatsApp 519-8617-5118. Ou se quiser que a gente continue nesse assunto também, né? Sim, também podemos continuar, porque a gente ainda tem muita coisa que a gente acabou não discutindo. Nosso tempo realmente é limitado, a gente já bem estourado ele. Mas te agradeço então, Fabrício, pela tua participação. Semana que vem a gente te volta aqui. Isso aí, até semana que vem. Até semana que vem.